Vamos dublar aqui o Padre Luiz Toro num debate bíblico com dois pastores. Bem, vamos ler Hebreus sobre o sacrifício do Antigo Testamento, em comparação com o do Novo Testamento. Vamos lá. Primeiro disse: sacrifício e oferendas, holocaustos e expiações pelo pecado não te agradam. Isso eram os sacerdotes que ofereciam no Antigo Testamento. Não te agradaram. Isso era algo da lei antiga. Isso estava estabelecido na antiga aliança. Siga. Novo Testamento, nova aliança. Agregou. Aqui estou eu. Esse é o meu corpo. Se lembra que ele deu aos apóstolos? Este é o meu corpo. Aqui estou eu. Para fazer a tua vontade. Não é invento de homem, é a vontade de Deus. Escuta o que vem, por favor. E assim destrói o primeiro, a antiga aliança. A antiga aliança, os antigos sacrifícios, os antigos sacerdotes são quitados para estabelecer um segundo. Elimina para estabelecer um segundo. A Igreja Católica diz que estabeleceu o segundo. Os irmãos separados dizem, elimina, se acabou tudo. Não. Quita o primeiro para estabelecer a segunda. E põe a lupa para ver. Vamos ver o que ele estabeleceu agora. Coloque a lupa para poder enxergar. É o que nós fazemos na Igreja Católica que eles não creem. Estabeleceu o segundo, dale. E por a sua vontade somos santificados pela oferenda. Esse é o meu corpo que eu entrego. Esse é a oferenda. Pelo corpo de Jesus Cristo. Esse é o meu sangue derramado por vocês, pelo perdão dos pecados. Vejam, elimina aqueles antigos, as oferendas antigas, aqueles sacrifícios, não quisestes, eliminastes, para estabelecer o segundo. Qual é o segundo? Leia aí outra vez. Na tua vontade somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo. Pela oferenda do corpo de Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento não se acabou as oferendas. Não se terminou os sacrifícios. Cristo estabeleceu um novo. Como sabemos que estabeleceu? Porque está escrito. E como sabemos nós que temos que continuar? Fazei isto em minha memória. Por isso vocês verem que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo vem dizer. Paulo não conheceu Cristo pessoalmente. Ele não conheceu pessoalmente. Paulo não conheceu Cristo pessoalmente. Porém, já estava estabelecido. Os apóstolos já haviam vivido. Eles já acreditaram e faziam. Então vocês verão que Paulo vem dizer, depois que Cristo tinha morrido, 20, 30 anos depois que Cristo morreu, Paulo, depois, ele vem dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, dale. O que eu recebi do Senhor, o que eu recebi do Senhor, o quê? O que eu recebi do Senhor, observe como Paulo diz, que ele recebeu do Senhor. Paulo não conheceu o Senhor. Segundo diz Atos 9, no caminho de Damasco, quando se converteu a Cristo, pronto, e ali já tinha ressuscitado, Paulo não conheceu o Senhor. O que eu recebi do Senhor, veja, se lembra o que Paulo disse? Fazer isto em memória minha. Memória minha significa que eu mando, eu recebi do Senhor. Por isso, ele recebeu dos apóstolos. Quem mandou? O Senhor. Façam isso em minha memória. Por isso Paulo disse, o que eu recebi do Senhor. E ele recebeu dos apóstolos. Fazer isto em minha memória. Então os apóstolos fazem como fosse o próprio Senhor. Eu recebi do Senhor. Siga. O que também tem ensinado.
E isso foi o que é ensinado do tempo do cristianismo. Os irmãos separados não fazem isso. Então, Paulo se ensinou. Ele foi ensinado pelos apóstolos. Siga. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, veja, ele começa a narrar, tomou o pão, e dando das graças, partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Observem que há uma oferenda, que há um sacrifício. Siga. Fazer isto em memória minha. Paulo recorda que Jesus Cristo deixou os sacerdotes, que fizeram o mesmo para oferecer os sacrifícios. Paulo recorda: o eu recebi do Senhor. Paulo ensina: o que eu vivi eu estou transmitindo. Cristo, não foi o Papa que inventou, não foi os padres, foi Cristo. O Senhor, na noite antes de padecer, tomou o pão, partiu, bem disse, e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto. Então, segundo Paulo, se há pessoas que seguem fazendo o que Jesus mandou, como recebeu do Senhor, continue. Assim mesmo, tomou o cálice, dizendo, depois da ceia, dizendo: tenha cuidado do que vem, preste atenção. Este cálice da nova aliança no meu sangue. Nova aliança. Acabou o primeiro, estabeleceu o segundo. Porque diz a Bíblia, é o sangue da nova aliança. Porque Deus quis uma nova aliança. Esse novo significa que o antigo já era. Aquele sacerdote também já era. Aquele sacrifício também já era. E agora há um novo sacerdote. Cristo ordena novos sacerdotes. Como ordena? Dando a ordem. Fazer isto. Fazer isto. Isso significa ordenação, uma ordem. Façam isso. O que é isto? Ofereça meu corpo. Ofereça meu sangue. Um pedaço de pão. Um pouco de vinho como sacrifício. Que substitui o sacrifício do Antigo Testamento. Porque esse é o sangue da nova aliança. Que nós, católicos, submetemos a essa nova aliança. Nova aliança que Jesus Cristo deixa. Essa nova aliança que ele nos deu, também estabeleceu para ela novos sacerdotes para celebrar esse novo sacrifício da oferenda do corpo do sangue de Cristo. Para quê? Para o perdão dos pecados? Para a salvação do mundo? Se eles não querem fazer, os protestantes, problema deles. Repita. Assim mesmo, também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes. Todas as vezes. Tem que ser só uma vez? Não. Aqui é quando a igreja ensina que não só faz uma só vez. Outra vez. Fazer isto todas as vezes que beberem. Todas as vezes. Não tem que fazer só uma vez. O sacerdote tem que fazer isso. Fazer isto quando diz, não diz outra coisa senão repetir o mesmo sacrifício. Renovando. Os padres, a mesma missa, a mesma coisa, a mesma mesa. Paulo disse, não pode fazer outra coisa. Paulo diz, fez o que Jesus disse, fazem isto. O mesmo. Nós não podemos mudar isso. Fazer isto. Todas as vezes que bebam deste cálice. A missa hoje, amanhã e depois domingo e qualquer dia é a mesma liturgia. É o mesmo sacrifício. Faça isso. Repita. Fazer isto todas as vezes que o beberdes. Para a dor de cabeça dos irmãos separados, que estamos lendo na Bíblia protestante, deles que tiraram sabedoria. E aí está. E é bíblico. Eu espero que ele cumpra a sua palavra. Porém, não cumpra a palavra de homem, mas de Jesus. Em minha memória. Não porque inventou o Papa. Não foi os curas que inventaram. Foi eu, Jesus. Foi Jesus. Lembre que foi Jesus que disse. Jesus que mandou. Faça isso. Então, temos que lembrar que Paulo disse, eu recebi do Senhor. Em memória de Cristo. Foi o Senhor que ensinou.
Siga. Assim, pois, todas as vezes que comerdes deste pão, não é uma só vez. Como diz os evangélicos, Cristo não disse só uma vez e pronto, não faz mais. Não. Paulo disse o quê? Assim, pois, todas as vezes que comeres deste pão e beber deste cálice, se recordará a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, está oferecendo o único e eterno sacrifício até que ele venha. Cada vez que fazemos, estamos oferecendo este único sacrifício que os sacerdotes é quem oferece esse sacrifício, a oferenda. Repita. Assim, pois, todas as vezes que comerdes deste pão e beber deste cálice, se recordará a morte do Senhor até que ele venha. Isso ensina a Igreja Católica até que ele venha. Tem anunciado sempre. Até que chegue, não diz até que cheguem os protestantes. Não, Senhor. Até que Jesus venha. Os protestantes nós respeitamos. Respeitamos. Porém, nós não cremos neles. Até que venham eles, aí acabou o sacrifício. É até que Jesus venha. Onde até que venham os evangélicos, para vocês vão para o culto agora. Não é isso que diz? Não, é até que Cristo venha. Repita de novo. Assim, pois, todas as vezes que comeres deste pão, Eucaristia, e beber deste cálice, relembrais a morte do Senhor até que ele venha. Não se deixe enganar. Siga. Qualquer pessoa que comer deste pão e beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O pão e o vinho consagrado já passa a ser o corpo e o sangue do Senhor. E quem lhe falta o respeito ao pão e ao vinho, não está faltando respeito ao pão e ao vinho. A quem está faltando respeito? Ao corpo e o sangue do Senhor. E isso é o sacrifício da nova aliança. Repita de novo. De maneira que qualquer que comer deste pão, beber deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quando um protestante falta o respeito com a hóstia consagrada, repita. De maneira que qualquer que comer deste pão, ou beber deste cálice do Senhor indignamente, que trata indignamente o pão consagrado e ao vinho consagrado, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Isso é pecado, tem os protestantes esse pecado. E vão ter que dar contas a Deus, porque é o sacrifício da nova aliança, até que ele venha. E depois que vieram esses pastores, acabou o sacrifício? Não. E agora não se fala mais do pão e do vinho, porque já veio os protestantes? Não. Está falando do corpo e do sangue de Cristo até que ele, Jesus, venha. De maneira qualquer protestante, testemunho de Jeová, adventista, mormon, seja quem for, qualquer um. Qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aqui está a oferenda do corpo, o sacrifício, derramamento de sangue que ele fez e que fazem os padres. Cristo deu a ordem, faça isso. Siga. Portanto, examine-se cada um a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, sem dar conta que é o corpo do Senhor, sem discernir que aí está o corpo do Senhor, por falta de respeito, come e bebe sua própria condenação. Esse é o pecado dos protestantes. Isso é um grande problema. Esse irmão me pediu publicamente que eu lhe mostrasse na Bíblia o que é sacerdote, da qual eu sou, porque eu sou sacerdote, no Novo Testamento, com o coração na mão, com Bíblia, com fundamento bíblico. Eu expressei e mostrei. Agora vamos ver se ele cumpre sua palavra. Ele deu a palavra que tornava-se católico se eu mostrasse. Vamos ver se ele vai se cumprir. Vocês são testemunhas. Vamos escutar a resposta dele. Ele disse que se tornaria católico se eu mostrasse na Bíblia. Com Bíblia, eu mostrei.
de capítulo e versículo. Vamos ver vocês agora, vão ver se ele não pode me dizer que cristão deixou os sacerdotes. Quando diz, façam isso, pão e vinho, quando ele ofereceu. E Paulo diz, fazei até que ele venha. Me mostre o contrário, com Bíblia, isso aqui. E agora eu mostrei, porque eu ofereço esse sacrifício até que Cristo venha. Segundo a ordem de quê? Segundo a ordem, ordenou Jesus Cristo, o Senhor. Ok. Normalmente, nas passagens que ele usou, deu um aplauso ao estouro, realmente ele foi esplêndido. Sim, falso profeta. Nós aplaudimos porque ele falou a verdade. Mas é impressionado como interpreta a Bíblia, como manipula a Bíblia. Ele manipulou a Bíblia. Ei, hereges. Então vai para o falso pastor. O que ele disse... Sim, realmente Cristo estabeleceu o sacerdócio. O que está falando? Jesus Cristo. Em Hebreus. De que sacerdote está falando em Hebreus? Hebreus. Capítulo 5 a 10. Está falando do sacerdócio levítico. Ok. Aí eu vou ler o que é. Hebreus 5. Tu disse, Lustor, que tu és sacerdote de Deus Altíssimo. Ele disse. Jesus Cristo é Deus Altíssimo. E nós somos sacerdotes segundo a ordem de Cristo. Ele disse que é sacerdote de Deus Altíssimo. Ok. Ele é sacerdote de Deus Altíssimo. Porém, realmente, eu fico triste quando eu escuto isso. Porque, sinceramente, porém, ele não estuda a palavra de Deus. Tome vaia. No estouro. Disse, é só o que ele repete, o que o padre Lustor disse. Ele disse, eu sou sacerdote de Deus Altíssimo. Vamos ler o que disse. Esse mesmo Cristo disse. Esse mesmo Cristo, 5:5 de Hebreus. Cristo se glorificou, assim, tão pouco Cristo se glorificou a si mesmo, fazendo sumo sacerdote. Não que disse, tu és filho e hoje te irei. Então, quando Jesus vinha a esta terra, disse, eu sou sacerdote. Sou o pai que disse com Jesus que é sacerdote. Que sacerdote está falando em Hebreus? Hebreus 5 a 10 está falando do sacerdócio de Melquisedeque. Esse sacerdote de Cristo, que se ofereceu uma vez pelos pecados. Uma só vez. Veja o que disse Hebreus. Eu estou dizendo o contrário que ele disse. Hebreus 5:1. Disse, porque todo um sacerdote é constituído entre os homens para oferecer a Deus, apresenta a Deus oferendas e sacrifícios pelos pecados. Está falando do sacerdócio da antiga aliança. Ok. Para que se mostre paciente com os ignorantes e desviados, pois que ele também está falando isso do Antigo Testamento. Por causa deles, vamos oferecer pelos pecados, se ofereceu a si mesmo pelo povo. Que sacrifício oferece tu, Luiz Toro, pelo povo? Deixa eu dizer? Você me fez uma pergunta e não me deixa responder? No Antigo Testamento, o sacerdote oferecia o sangue de um cabrito inocente. Agora, o sacerdote que oferece, agora é ele que oferece. Ele disse o sangue de Cristo. Jesus Cristo se entregou a si mesmo para os outros, limpando todo o pecado. Vamos seguir lendo. Diz e por causa deles deve oferecer pelos pecados, tanto por si mesmo como por o povo. E nada pode tomar essa honra para si, senão o Filho de Deus. Está falando do sacerdócio levita de Arão, da antiga aliança. Assim tampouco Cristo se glorificou. Esse já lemos. Como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente sobre a ordem de Melquisedeque. Está falando de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo se ofereceu uma vez para sempre, pelo perdão dos pecados. Realmente, Jesus Cristo veio pagar o
preço do pecado que havia ante nós. Nós estávamos mortos nos pecados. Pelo sacrifício levítico não podia limpar os nossos pecados. Então Jesus Cristo se ofereceu uma só vez, entrando, diz a palavra, que limpou todo decreto que havia contra nós. Isso é o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio de Jesus Cristo. Agora, quanto ao que ele fala, realmente, Jesus Cristo disse, eu sou sacerdote. Luís Toro separa e diz, eu sou sacerdote de Deus Altíssimo. Queridos, isso é uma blasfêmia para Deus. Ele está se fazendo igual a Jesus Cristo. Eu sou igual a Deus e ofereço sacrifício. Agora vamos o que ele leu. Lucas 22, 19. Esse pastor é todo complicado. Ele fala uma coisa num canto, uma coisa com outra. Ele emenda as palavras, fica ruim de dublar ele. Mas vamos tentar. Ele fala uma coisa aqui, depois pula para o outro livro, pula para o outro, emenda assim, distorcendo tudo. Ele nem sabe, o capítulo está perguntando ao padre. Ó. Lucas 22, 19, que fala da Eucaristia, ele está procurando em Lucas 12. Ei, protestantes! O mesmo que Jesus disse a Saulo, né? Como é duro recalcitrar o aguilhão. Que vamos compreender. Diz. E tomou o pão, e deu graças, e partiu, e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, que vocês vão entregar e fazer isto por minha memória. Não diz ofereça sacrifício. Porque disse, isso é meu corpo. O corpo de Jesus Cristo, que nos limpa todo pecado, derramando seu sangue na cruz. O sacrifício já está pagado. Aqui disse, porque eu os digo, então vaia. Tomou pão e deu graça, partiu. E Deus dizendo, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Fazer isto em memória. Que diz? Fazer isto o quê? Em memória minha. Não diz, ofereça outra vez em sacrifício. Porque o sacrifício já foi realizado. Agora que está dizendo Jesus, lembre-se, sacrifício que eu paguei naquela cruz por vocês. Fazei como tomar o pão e o vinho. Recordem que realmente eu paguei por vocês. O preço já está pagado. Já não há mais sacrifício. Diz a palavra de Deus. Hebreus 5. Capítulo 5. Até o capítulo 10. Fala do sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. E realmente ele se fez sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é uma blasfêmia grande. Ele está se fazendo igual a Cristo. A palavra de Deus está dizendo isso. Eu não estou aqui insultando ninguém. Está dizendo que está na palavra de Deus. O que disse? De igual maneira disse. Depois que da ceia tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que por vocês será derramado. Que por vocês será derramado. Quando